Rio Grande do Sul, último bastião de reserva cultural autóctone da metade sul do país, finalmente perdeu a guerra cultural e foi colonizado pelo Grande Goiás. Sim, fora dos CTGs e churrascos regados a bagualismos completamente forçados, fora das movidas regionais mais modernas, fora do Inter e do Grêmio, dos interiores gaúchos, já se escuta muito mais cronologia musical goiana que chamamé. Já se orna o veículo muito mais com adesivos religiosos de letra cursiva do que com frase bravateira sul-nacionalista, e o evangelistão, aos poucos, parece estar vencendo as últimas barreiras sanitárias existentes, representadas pela distância e pelo frio. Já é possível, inclusive, ver jovens gaúchos trajando camisas de times tipicamente goianos, como Palmeiras e Flamengo, por exemplo. Algo extremamente raro há não muitos anos. Claro, quando falo da rivalidade artificial entre Flamengo e Palmeiras, automaticamente penso no Distrito Federal. A comparação é um pouco de mau gosto devido ao momento vivido, mas para quem nunca esteve por lá, é como se o plano piloto, ou Brasília propriamente dita, fosse Israel, e todo o entorno fosse uma grande faixa de Gaza. Só que aqui saem as culturas milenares judaicas e islâmicas e entra o crentismo, o espiritismo e a eubiose. Sai a guerra religiosa declarada e entra o golpinho nosso de cada dia. Sai o tanque de guerra e entra a van pirata. Sai o imã e o sheik, sai o rabi e o talmudista, entra o pastor Esdras, o coach Lucas com 2 Cs e a concurseira Bruna com 2 Ns. E finalmente sai o míssil teleguiado e entra o foguete meritocrata do bora trabalhar, que foguete não tem ré. Oi. Eu posso te fazer uma pergunta? Pode? Você gosta de mamadeira? Não, mas por que a pergunta? É porque eu tenho aqui e eu acho que você vai gostar. Eu vou partir aqui para uma palpitaria extremamente selvagem. Eu gostaria muito que os colegas aqui pudessem me corrigir ou me complementar, eu digo mesmo aí, dos ouvintes, né? Mas, enfim, eu vejo que existe um movimento, na verdade 2 movimentos assim, que eles possuem um alto grau de correlação, que é, de certa forma, a expansão econômica, né, do latifúndio brasileiro e a desregionalização do interior e, em alguma medida, né, também a dessertanejização, né, da música sertaneja, né? A música sertaneja fica cada vez mais destituída de sertão, na medida que ela se universaliza como a música caipira brasileira, né? E a gente tem uma espécie de sotaque caipira padrão, onde as singularidades regionais são completamente apagadas. E que é, de certa forma, né, um tipo de gesto que possui ligações subterrâneas, né, com o que a gente pode chamar de português padrão Projac, que é um português pretensamente sem sotaque, mas que tem um sotaque muito específico, né? Qualquer artista ou repórter, né, quando vai para o eixo sudestino, tem que passar por um processo de descaracterização, onde toda a sua singularidade regional é completamente apagada. Então, da mesma forma, me parece que o interior passou por um processo semelhante, onde se criou uma espécie de sotaque comum, ou a imagem de um cowboy brasileiro comum, que eliminou praticamente todos os elementos propriamente regionais e todas as singularidades locais. Então, na medida, por exemplo, que o sertanejo ele é apropriado pela indústria fonográfica e ele acaba se tornando um representante da cultura interiorana, ele vai também progressivamente ficando cada vez mais sem sertão. E vai se estabelecendo um imaginário de uma espécie de Brasil rural padrão,
né? Então a gente pode pensar, se a gente for pensar mesmo em duplas goianas, né? Então, por exemplo, tipo o Zezé de Camargo e Luciano, né? O tipo de transformação sonora que eles passaram e o tipo de transformação sonora da qual eles se tornaram vetores, que a gente vai ver depois, né? Com o Leandro e Leonardo, né? Posteriormente o Leonardo, né? O sertanejo mais romântico. Depois, né? Christian Ralph, depois, né? Bruno e Marrone e tudo mais. A gente vê um contínuo no qual existe uma progressiva imposição de um interior universal, né? De um Brasil interior universal. E sendo ainda mais maluco e ainda mais selvagem, eu acho absolutamente natural que o avanço da monocultura no campo tenha como seu correlato cultural, né, a monocultura, né, nessa imagem de um grande interior padrão, onde independentemente se você estiver no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Paraná, no interior do Rio Grande do Norte, no interior, né, de qualquer lugar do Brasil, parece que você está exatamente no mesmo lugar, né? Até as imagens de roça mítica, né, que são invocadas parecem se referir a isso. É óbvio que existiu desde muito tempo uma integração entre diversas regiões do interior e trocas culturais, né? Isso absolutamente não é negado, né? E a gente pode pensar desde os tropeiros até os atuais caminhoneiros, né? Que muitas vezes são os vetores não só de doenças sexualmente transmissíveis, mas também de elementos culturais de um lugar para outro. Porém, me parece, né, que a coisa ela avançou muito mais para muito mais do que numa outra direção do que um mero sincretismo de formas e de continuidades e de laços, mas realmente a imposição de um interior imaginário que surge pela descaracterização sistemática dos próprios interiores singulares. Seriam cidades aberrantes como Sinop e Rio Brilhante, só para citar duas, o resultado da cópula mitológico arquetípica entre este Mercúrio mensageiro semi-alfabetizado, arauto da pecuária e da monocultura da soja, chamado gaúcho, né, com a mãe Gaia, chamada Grande Goiás. Seria a monocultura da soja o verdadeiro monoteísmo do Grande Goiás. Uma observação sobre o entorno de Brasília. O entorno de Brasília é o pior do Distrito Federal, uma cidade destruída por concurseiros e pela burocracia administrativa, com o pior do Goiás. Então, o futuro do Brasil não é o Grande Goiás. O futuro do Brasil é o entorno de Brasília, que se tornou nacionalmente conhecido pela porra do Lázaro, né? Eu tava com essa impressão que eu não conheço nada da história do Rio Grande do Sul, né? Nem tem interesse. Mas é que o negócio aí tá em plena decadência econômica. E em função da decadência econômica, o resto vai junto. Observação aqui sobre Zé Tarzan. Ele não está mais foragido. Ele está me devendo 3 cheques sem fundo que eu emprestei para ele. Ele fala que não tem dinheiro. Mas o filho da puta coloca no próprio Instagram e no próprio WhatsApp que acabou de abrir uma loja de agropecuários na fronteira entre a Ceilândia e Águas Lindas no entorno. Tá lá, eu falo, bicho, eu preciso que você resolva o negócio dos cheques. Eu vou pagar, eu sou digno, sou homem honrado, minha palavra.
E aí tá lá. Acabou de abrir nessa semana a porra do negócio novo. Olha, Peter, minha experiência é que o sotaque anda funcionando no Brasil. Essa língua franca de roceiro não existe. Agora, o que me parece que acontece é que as cidades pequenas e médias do interior estão com problemas de cidades grandes. Tráfico de drogas, franjas urbanas de empobrecimento similares a favelas. Eu encontrei isso no interior do Nordeste, em Pernambuco, em Condado, nome da cidade. Encontrei isso em Pameri, encontrei isso em Palmeiras ou Palmares, sempre confundo o nome da palavra. Mesma coisa. Agora, não existe uma língua franca. Se isso está acontecendo na música pop nacional, foda-se, porque, inclusive, desde os anos 80, que o sertanejo dos anos 80, por exemplo, já usava teclado, as andorinhas voltadas tem um synth fazendo um baixo, tum, tum, tum. Não é recente essa transição. Inclusive, uma das vantagens de sobrevivência do sertanejo é essa capacidade dele se modificar. No mínimo desde os anos 70. Ao contrário do pagode paulista dos anos 90, que já virou samba raiz tradicional hoje em dia. Mas essa questão que você levantou aí do sotaque, pra mim é uma fantasmagoria isso aí. Não enxerga isso em lugar nenhum, não. Agora, que as cidades pequenas e médias do Goiás, de Minas e do Nordeste estão passando por uma desilusão da roça, que ninguém ali é pequeno produtor, que você tem uma riqueza brutal vindo do agro, que deságua nessas cidades e transforma essas cidades apenas em cidadezinhas de serviço para servir essa grana do caralho. Isso daí eu vi em Barreiras, na Bahia, que praticamente é Goiás, né? Vi em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, que é praticamente Goiás. Mas lembrando que também a urbanização brasileira desde sempre foi isso. A vida intensa das cidades. Primeiro que não parece que nunca existiu a média cidade da roça brasileira. Nem sei direito o que eu estou querendo dizer com isso, para falar a verdade. Mas você tinha uma coisa do tipo, você vai na colônia, por exemplo, durante 300 e poucos anos, você ia para cidades para resolver questões, para ir para a missa e para dia de festa. Uma grande malta que vivia por lá ou a burocracia. E com o ouro não foi muito diferente. Tem o livro famoso da Laura de Souza, Desclassificados do Ouro, que mostra bem isso. Eu acho que, na verdade, a cidade de roça pequena, o Caipiras, desde sempre foi uma miragem. Aquela porra daquela miragem que vem. Você tá na situação merda e vai para outro lugar esperando que a situação melhore, e aí você fica com saudade da merda anterior. Mas, na verdade, você tá com medo da expectativa não fracassada que você tem a partir do momento que tá na merda. Em resumo, esse sertanejo nunca teve sertão. Nunca esteve uma classe média proprietária relevante. O que me parece, por exemplo, é algo, e aí estou chutando, que é alguma coisa que eu li faz muito pouco tempo e com muito pouco volume, é Minas Gerais. Que, com a fragmentação descarada, cada pedaço de Minas, norte de Minas é profundamente baiano, o
Triângulo e o Noroeste profundamente goiano, o meiozão influenciado pesadamente pela capital, o Sul São Paulo, o Oeste Mineiro, Rio de Janeiro, posso estar enganado. E sem uma pujança econômica forte no estado todo, fragmentou. E quem tomou conta nessa fragmentação política? Não foi o sertanejo, foi a burocracia mineira, a intelectualidade mineira, a politicagem. Então eu acho que assim, o sertanejo criado, o gesto nostálgico já é a projeção de um fantasma que nunca existiu. E não me parece que as regionalidades desapareceram no século XXI, não. Eu acho que a gente mal teve acesso às regionalidades do Brasil pré-industrial, que talvez fossem as mais autênticas. A galera começou a querer ir para a cidade, meu amigo. Aquilo começou a apodrecer. Mas eu tô chutando essas coisas, né? Mas assim, o sotaque, regionalismos, não foi Spotify que derrubou isso, não. Não foi Marília, nem Gustavo e Pena Branca e Chavantinho já tocaram em circo, com microfone. Eu acho que o experimento das cidades como Sinop e Sorriso, que são produtos diretos da invenção, da invasão dos polacos, dos branquelos, no centro-oeste, depois de se fuderem lá, talvez isso. Mas algo que eu já falei umas 3 vezes aqui. Barreiras tinha, há 20 anos atrás, uma separação nítida entre o Iraque, que hoje seria a faixa de Gaza, né? Mas na época o apelido era Iraque, que era a segunda divisão do Iraque, que era a parte dos baianos e a parte dos brancos ricos. 20 anos atrás tinha festival de motoclube de rock para essa galera. A parte baiana continuava. Então, não é um processo de assim, monocultura musical se reflete na roça mítica musical. Não, isso é uma miragem. Isso não existe. Entendeu? No Nordeste, então, esquece. Você pode ter uma outra camada do turismo muito pesada lá, em algumas grandes cidades, mesmo no interior, tá? E no litoral, as camadas do capitalismo turístico faz tudo ficar parecido, mas isso é no mundo todo, é que nem aeroporto. Mas a relação que o piseiro e o forró tem, ele é uma coisa ideológica que está no Spotify, está no sucesso, tem uma certa, lá ainda tem uma certa melancolia, uma saudade da roça que não existe mais no sertanejo, que aí já virou um orgulho. São movimentos diferentes. Se você pegar um Barões da Pisadinha, pegar um Raiz Saia Rodada, você pode ter uma saudade da roça, uma saudade das vaquejadas. E muitos ali, é nítido, nunca pegaram uma vaca na unha. Mas ainda tem essa saudade que é muito parecida, sei lá, essa saudade tinha nos anos 50, no Gonzagão. Ao mesmo tipo que tinha uma saudade, tem pelo menos 3, 4 músicas do Gonzagão exaltando o governo JK, exaltando Petrobras, exaltando Cubatão, caralho. Dos anos 50, anos 60, anos 70.
Então é um processo muito complicado. E antropologicamente, no chão mesmo das pessoas, essa monocultura, falar que existe um sotaque, um sotaque franco-roceiro, isso não existe. O máximo que pode acontecer é o de sempre. É quem é de fora escutar o Pablo Marçal acha que ele é mineiro. Mas quem é daqui não confunde. Sabe que é um goiano do caralho, aquele filho da puta. E outra coisa importante. Uma coisa é a música, né? No dia a dia, as formas de negócio, as formas de se relacionar, a comida, maneira de fazer negócio ainda é muito distinto. E sobre o ancapismo do Grande Goiás, ele sempre existiu. Ele não é feito. Muita gente deve estar achando que a gente daqui a pouco está defendendo que essa tendência ancápipa do Grande Goiás é um efeito da expansão do agronegócio. Não tem nada a ver não, isso sempre existiu. Isso aí tá nos inorgânicos lá do Caio Prado, do pessoal que estava fora do sentido da colonização. Essa galera tá nos pardo invejoso nos pardo e mulato invejoso do Oliveira Viana. Tá no cangaço. Tá na peãozada em volta dos coronéis. Pô, agradeço demais ao Deus Det aí pelas correções, né? Porque, assim, eu não nego que diferenças regionais existam, né? Não sei se eu deixei isso claro na minha fala, mas que, enfim, na minha visão havia algum tipo de processo de homogeneização cultural onde essas diferenças eram em algum grau atenuadas, né? Mas assim, né, eu acho que tu tá completamente certo que, na real, a minha fala estava repleta aí de um certo idealismo ou esperança de que havia algum momento na história brasileira onde não foi assim, né? Não foi assim, né? E de fato, assim, é necessário fazer uma espécie de descrição nuançada de como determinadas influências culturais muitas vezes só atingem a superfície daquela cultura, mas não tem um alto grau de penetração, né, no interior dela, né. Então muitas vezes eu tenho essa tendência, eu acho que esse erro de muitas vezes ver determinadas estruturas de influência ideológica ou cultural como se, enfim, simplesmente pelo fato de elas existirem e se dissiparem na rede, que elas vão ter algum tipo de papel transformador, né, ou, ou enfim, que elas vão ter uma eficácia para além desse próprio movimento de natureza superficial, né? E eu penso nisso, por exemplo, agora eu imaginei isso em relação à tentativa, por exemplo, de aproximação ideológica dos monarquistas brasileiros em relação ao agro, né? Não sei se vocês se lembram, mas foi uma aproximação muito forte, né, que ocorreu. A gente teve aí até, se não me engano, não sei se foi por um príncipe ou por alguém da família real, entre aspas, né, brasileira, e escrevendo, por exemplo, livros sobre negacionismo climático, contra MST e tudo mais, e os caras tentaram se estabelecer ali como uma espécie de base ideológica do agro. E houve até uma razoável dispersão desse tipo de pensamento em uma determinada época, né? Mas, tipo,
penetração teve? Não teve, né? Então a gente não vê em nenhum lugar, sei lá, a Ana Castela posando junto com a família Orleans e Bragança, né? E é interessante como existe hoje em dia todo um movimento, né, de um certo olavismo de tentar vender, ou tentar se vender, né, para essa galera do agro, né? E tentar, enfim, se tornar a inteligência, né, desse grupo, né? Tentando, sei lá, fazer cursos de filosofia clássica, né, voltada para esse público, né? E, enfim. Acabei de escutar as conversas aqui da minha sogra sobre o pai e a mãe deles. Aí a minha dedução é: o pai era um vagabundo que só vivia de rolo de gado. Isso na roça, em Morrinhos. Só vivia rolo de gado. Quem trampava mesmo na roça era a mãe dela, não era o cara. Que saía cedo, mas era para fazer rolo. E ela, como filha mais velha, que criou os meninos de fato. Então toda a extensa historiografia brasileira só prova que esse padrão era uma ilusão burguesa do século XIX. Mas isso também você vê nos livros de Peter Gay, sobre a burguesia europeia do século XIX. Inclusive recomendo muito O Cultivo do Ódio e O Coração do Zelado. Outro fenômeno interessante é que as feiras de Goiânia só agora estão sendo devastadas pelos mercados. Algo que já é quase que certo em outras cidades brasileiras há 20 anos, agora que aqui chegou assim. Detalhes importantes. O que me parece é que aí vai ter que retornar o Caio Prato. Existe uma lógica, um sistema e um sentido da colonização no Brasil desde sempre. Esse daí é o motor que liga o Brasil ao exterior. Só que boa parte do país, que é um país gigantesco, ele corre a reboque disso daí. Não, a reboque não. Ele existe com certa relação com esse sistema e com esse sentido. Mas, retomando o que eu quero dizer, o sentido da colonização, que é o sentido de um país periférico em relação ao capitalismo exterior, ele faz sentido quando você observa o Brasil em relação a outros países, mas aqui dentro ele encobre boa parte da população se virando contra ou apesar disso. E uma parte significativa. Basta você ver que enquanto na colônia o Nordeste dava sentido à colonização, o resto do país se virava por si mesmo no mercado interno ou no mercado que estava direto e indiretamente ligado a esse sentido da colonização, mas muitas vezes devorado no mercado interno. Então, se você observar bem, o agro, e talvez nem tanto, isso é uma questão de dados, gente. É uma questão de dados, é você ver que o agro não é isso tudo dessa potência, proporcionalmente. Mas ele gerou um processo ideológico. E aí eu estou divagando demais aqui agora. Meio sem foco. O que me parece é que as pessoas estão, mesmo no interior, ligadas a uma ideologia do agro. É um truísmo que eu estou falando. Mas é o que se percebe nitidamente.
O olavismo ele padece do mal dele ser sempre muito livresco, né? Ele é uma simulação de pé no chão. No máximo vi uma postura agressiva, vira palavrão, charuto na boca, barba, foto preto e branco de Shed. E nisso tem algo muito assim da própria crise que ele critica, né? Tem muito assim de uma coisa de gente brincando que tem calo na mão, mas no máximo conseguiu isso na academia, ou brincando de marceneiro, ou batendo punheta. Então é muito complicado esse discurso ter aderência. Eu falo, quem vai fazer o serviço do olavismo no Brasil serão os evangélicos, com a capacidade deles de se metamorfosear, de usar qualquer meio para evangelizar. Sobre a questão regional, por exemplo, no Goiás você tem uma oposição grande entre o sotaque de Goiânia e o sotaque do interior. Existe até um desprezo em relação a isso, que eu não sei se é tão marcado como BH versus Minas, que me parece que existe, né? Mas quanto à questão do sertanejo, ele já não tem mais nenhum discurso nostálgico, né? Ele já é um discurso de afirmação pura e simples da superioridade do campo sobre a cidade. No caso do piseiro, a pisadinha do forró, ainda tá melancolia, mas só que ela é fingida. Tentando elaborar alguma coisa interessante para além do que a gente já teorizou sobre os rumos do Grande Goiás e de como é que o Grande Goiás vai ser talvez o grande eixo motor desse grande conglomerado de pessoas que a gente chama de Brasil. Eu acho que assim, um exercício que talvez seja válido é tentar entender de fora para dentro, né? Digamos assim, do ponto de vista geopolítico para o ponto de vista nacional, e aí vai reduzindo a escala até o doidinho de bairro, como é que ele reflete toda essa luta de altíssimo nível, né? Acho que assim, em termos internacionais não seria muita novidade de falar que os Estados Unidos está perdendo a hegemonia internacional, embora eu sou mais dessa linha de que é preciso mais cuidar de falar em fim do imperialismo americano. Mas a gente entende que hoje, não só por ações da própria elite americana, mas outros países aí estão no cenário global com mais força, né? E aí você tem o surgimento de algumas outras nações que elas colocam um quadro cultural, né, uma disputa em termos de valores e de sentidos históricos, que é muito diferente do que o horizonte americano oferecia para o Brasil, né? Então, assim, se o modelo, por exemplo, do desenvolvimento, né, do industrialismo brasileiro, foi sempre tentar entregar uma sociedade democrática, com famílias, aquela família industrial, com um alto consumo, esse modelo parece que já não está muito no horizonte, né? E aí você tem na mesa agora, por exemplo, esse arranjo dos BRICS, né? Você tem chegando na cena, só para ficar aqui reduzido, né? Rússia, China, Índia, África do Sul, né, com seus problemas já históricos, mas eu acho que até a África do Sul tem sentidos políticos e de capacidade de projeto de longo prazo se assemelha mais ao Brasil. Mas fechando então em Rússia, China e Índia, você tem na mesa duas civilizações milenares que fazem todo o esforço de se manterem dentro de uma estrutura estamental,
e de conservação de poder de longo prazo, né? Principalmente a Índia. Embora seja um país democrático, já está indo para uma rabeira muito estranha do nacionalismo hindu. Inclusive, vi esses dias uma reportagem da Al Jazeera do Modi fazendo um ritual do Tantra submerso em vários metros assim no oceano para fazer uma... Eu não sei se é propriamente um exercício hindu numa ruína que foi encontrada, não sei o que mais. Então, assim, é o sentido mais místico, digamos assim, menos laicizado do Estado colocado na mesa. Na China, nem se fala, né? Talvez uma das estruturas humanas mais estáveis seja hoje seja esse Partido Comunista Chinês. E no outro canto da mesa, Rússia, que tem um Estado cujo coluna vertebral é o serviço secreto, né? O serviço secreto russo, inclusive, passa desde o Império Russo, lá já, se não me engano, Oksana, chamava Osana, uma coisa assim, do serviço secreto da época do czar. Foi totalmente instrumentalizado na época do Politburo soviético. E da mesma forma como foi desmontada a KGB quando caiu o Muro de Berlim, também foi estruturada, né? Na verdade foi só desmembrada, mas o serviço secreto russo ainda é o núcleo do sistema político russo, né? Tanto é que tem um livro que saiu aí, Putin's People, que mostra como é que a elite política russa, principalmente esse pessoal em torno do Putin, é toda uma galera que saiu do serviço secreto russo, né? Então você tem no cenário esses novos atores globais que não têm o menor interesse de impor uma circulação de poder e, enfim, de dominação entre outros países do tipo liberal. Não há menor otimismo em relação a isso, né? Com a ideia de instituições intermediárias, como por exemplo a ONU. Então assim, se coloca um novo regime de poder que é muito nebuloso ainda, né? E aí você tem o Brasil nesse sentido, onde quem é visto, sei lá, como um grande estrategista para se pensar o Brasil, né? Gente palpiteira de Globo News, elite carioca, Gilberto Kassab, intelectuais de classe média. É uma galera que não vai conseguir colocar um projeto ordenado, né, de grande alcance. E eu acho que uma das consequências disso é que, vendo por fora, né, essas grandes civilizações se movendo, me parece que no Brasil vai surgir um sentimento de desilusão e de confusão sobre uma identidade nacional, né? Então, não é à toa que vão surgindo esses movimentos que querem fazer uma leitura russa da identidade brasileira, né? Ou pegando um frame europeu para se entender o Brasil. E aí, assim, o grau de paranoia e de confusão cognitiva é muito grande, né? E então eu acho que nos próximos anos aí, até décadas, com o pós-lulismo, assim, a questão da identidade nacional vai ser extremamente central, né? Com todo mundo tentando entender, por exemplo, o sucesso chinês, a estabilidade do sistema indiano, o governo russo que contorna uma crise e sai por cima, etc, etc. Por que o Brasil não consegue fazer o mesmo, né? Assim como os nossos cientistas políticos, por exemplo, são fascinados com o sistema político americano, a ponto de passar pano em vários níveis, em algum momento a nossa intelectualidade vai se virar para entender a questão indiana, etc. E vão ser momentos bem engraçados, porque o Brasil se tornou um país muito complexo, com identidades muito fragmentadas,
e ao mesmo tempo no cenário global você vai assistir esse movimento de grandes recentralizações. E quem é que vai pensar essa questão no Brasil vai ser uma disputa bem maluca. Todas assim, as lutas temporais e os eixos possíveis desse Grande Goiás, uma questão também que se coloca é o enfraquecimento de um rival histórico do Grande Goiás, que foi o industrialismo, né, o desenvolvimentismo. Embora o Brasil não tenha sido um país industrial, ao sentido dos países de primeiro mundo, etc., né? Com um parque industrial complexo, com capacidade de exportação mundial, etc., etc., a industrialização sempre foi um horizonte, né? Um horizonte de crescimento econômico, de integração da classe média e esse próprio fortalecimento, né? Criação da classe média provocaria a modernização política por meio dos partidos, etc. Toda aquela teoria do desenvolvimento, né? E esse horizonte industrial ele morreu, porque mesmo em países de hoje que fazem um processo industrializante, o caso está acontecendo, por exemplo, no Vietnã, até na África, Etiópia, Nigéria e tal, é um tipo de industrialização muito diferente, já muito focada no setor de serviços, né? A própria indústria já muito dependente de tecnologia. Então o processo de industrialização não gera mais esse efeito social, gera outros efeitos sociais, mas não esse efeito social da teoria da modernização tradicional, né? Mas no horizonte não aparece nada, né? Não aparece nada no lugar. Então, esse horizonte do agro, essa economia do golpismo, da produção de conteúdo, né, do Instagram, não sei o que mais, ela vai se tornando a realidade econômica que não produz nenhum tipo de esforço de integração social, né? É por isso que o Grande Goiás ele será caótico por excelência, porque para além dessa questão que eu discuti antes aí da falta de um horizonte cultural, que se coloca por reflexo, inclusive, desses novos movimentos globais, você não tem um sistema político que consegue mais fazer um projeto nacional de desenvolvimento. Isso é uma grande bobagem, né? São pouquíssimos casos onde, primeiro, né, uma democracia consegue puxar um projeto industrial. Tem o caso da Alemanha do pós-guerra, e do Japão também, mas primeiro que eram países que estavam sob a tutela direta dos Estados Unidos, etc, etc. Uma democracia como a brasileira hoje, com essa quantidade de grupos de interesse, etc., coordenar um processo de industrialização à moda dos anos 60 é impossível, né? A nossa classe média bugigangueira do jeito que é e dependente de consumo internacional não aguentaria uma semana de política de poupança forçada. A primeira retração de capital, fechamento de contas internacionais, qualquer tipo de restrição desse jeito, restrição ao turismo, por exemplo, como aconteceu até no Japão, a Paulista ia estar cheia. Então, assim, há muitos impedimentos políticos para uma tomada industrializante como aconteceu. Tem uma galera toda que fica com essa esperança aí, mas para conseguir esse projeto eles teriam que defender um projeto autoritário e eles também não têm esse culhão para defender diretamente. E então surge assim um aglomerado de pessoas, a gente pode chamar de Brasil, totalmente desorientado do ponto de vista econômico e do ponto de vista cultural, né? Quem vai conseguir fazer alguma cola com isso talvez sejam os evangélicos, mas sinceramente eu não sou muito otimista, porque inclusive até na crítica dos conservadores americanos, a cultura que se coloca baseada na religião, das religiões pentecostais, né, elas são, digamos assim, muito empobrecidas e muito em si mesmantes, né? Então, voltando a essa questão dos conservadores americanos, principalmente os de base católica,
eles apontam lá que depois dos evangélicos, tudo virou um deserto cultural nos Estados Unidos, né? E esse deserto cultural que deu margem para o surgimento dos hippies, dos movimentos de 98, etc., da igreja satânica e dos filmes de Hollywood, blá blá blá. Mas o meu ponto é que, assim, a cultura evangélica brasileira, ela não dá essa sustentação simbólica, arquitetônica, no sentido mais histriônico, né, de agregação urbana, cultural, como, por exemplo, a Igreja Católica fez no Brasil, fez em outros lugares, né? Então, essa cola que talvez a Igreja Evangélica vai conseguir fazer no Brasil vai ser muito mais no sentido de uma forma seita, como o Peter sempre fala, né? De alguns conglomerados, em alguns nichos urbanos, com algum potencial de articulação por rede social, mas a tendência cacofônica tá colocada. E assim, eu acho que no final das contas, esse novo Brasil que está surgindo, ele vai ser um campo de experimentação muito grande e de teorização sobre o que está acontecendo no redor do mundo, né? Toda essa coisa de brasilianização do mundo, não sei o que mais, eu ainda acho que é uma teorização ainda de médio alcance. Porque, se for pensar bem, não existe ainda uma teoria sociológica empírica da desmodernização, né? Uma teoria geral da desmodernização. Assim como você teve uma longa discussão sobre as teorias da modernização, todo aquele papo de que, desde Comte, né, que a humanidade passaria por eras, até chegar numa era das luzes, da racionalidade. Eu não lembro muito bem qual era a categoria do Comte, mas já foi logo desacreditada, né? Depois vem o Rostow, aquela ideia de que todos os países um dia vão conseguir ser industrializados, é só seguir o caminho dos Estados Unidos, da Inglaterra e blá blá blá. E aí veio, por exemplo, o Huntington falando, não, beleza, dá para todo mundo ir crescendo, só que o processo de crescimento é um trauma, porque exige um desenvolvimento institucional que muita gente não vai conseguir dar o salto. E aí que vai estourar ditaduras e teocracias para todo lado, etc. Mas não retomando todo esse debate, é que, pelo menos no frame da discussão teórica, existe um caminho do que os países poderiam ter seguido e os que não conseguiram seguir, né? É claro que depois veio também a galera do pós-colonial, do decolonial, e mostra que alguns países conseguem, enfim, estabilidade e algum grau de desenvolvimento de ordem social por caminhos, por trajetórias que são diferentes, né? São extramodernas ou que eles não têm a concepção moderna, etc. Mas ainda falta uma teoria de países que ousaram ser modernos, ou que um dia foram, enfim, nessa grande organização social que a gente pode chamar de moderna, né? Democracia, indústria, classe média, etc. Para quando todas essas estruturas começam a derreter, né? Derrete tanto materialmente quanto um horizonte de possibilidades. E o Brasil, eu acho que vai ser um país que vai ensinar o que acontece quando tudo isso acontece ao mesmo tempo, né? Você tem um derretimento do mercado de trabalho, você tem a fragmentação social desgraçada com base em rede social e religiões fragmentárias, né? Você tem um território gigantesco, um federalismo, cada um agora está apontando para um lado, etc, etc, etc. Então, assim, tem um grande diagnóstico de fragmentação que pode se colocar no Brasil e que vai ensinar e vai ser talvez o grande motor de uma teoria da desmodernização ou do reencantamento do mundo, como você queira colocar, né? Então, acho que é isso aí. E tem outra parada que eu ando pensando também, que é o seguinte, muito em cima do que o
William Connolly, né, descrevendo, e o Hartmut Rosa também, principalmente num dos últimos livros dele, do Rosa, a Ingovernabilidade do Mundo, se eu não me engano. Mas basicamente assim, unindo o diagnóstico desses dois caras, né? Eles falam que a humanidade está enfrentando pela primeira vez problemas que são do nível da ingovernabilidade, né? Então assim, o teto da existência está ficando fora de controle, né? O sistema de segurança humana está rompendo, principalmente pelas mudanças climáticas e por esse assombro das novas tecnologias aí de inteligência artificial e robôs e Neurolink, não sei o que, né? De forma que uma série de vetores de reação vão aparecendo na sociedade, né? Desde religiões se radicalizando, estados se descentralizando, enfim, movimentos místicos ou do tipo primitivistas, movimentos de natureza fragmentária, do tipo seccionismos, etc, né? Essas coisas vão aparecendo na cena na mesma velocidade de que outros movimentos do capital e da política vão acelerando essa degradação geral, né? Nada muito diferente do que o Nick Land também escreveu lá na 10 de 90, né? Mas o cenário brasileiro, dado que a gente muito provavelmente não vai ter uma sociedade que vai conseguir pilotar esse caos, né? Tanto pela defasagem tecnológica, pela desorganização política e tal, não me assustaria se esses movimentos digamos assim, essa tendência à ingovernabilidade, né, à entropia, ter lugar a movimentos que buscam reduzir a complexidade da sociedade, né? E aí, né, o que significa isso fica aí aberto, né? Geralmente exclusão social, violência, né, fragmentação territorial, a forma seita generalizada que o professor Peter aí sempre comenta. Então, assim, o Grande Goiás vai ser um horizonte histórico bastante interessante. Pois é, eu tô tentando juntar aí algumas coisas que o Deusdedit falou com o que tu falou e tentando fazer uma revisão ali do que eu disse mais inicialmente. Eu vejo que talvez o agronegócio ele tenha expressões culturais, isso é uma coisa, são expressões que não são tão pensadas, né? São meio que efeitos do próprio circuito metabólico do animal, né? Mas não tem nenhum tipo de projeto nesse sentido. Outra coisa é a tentativa de recepcionar, né, culturalmente, né, esse animal, né? E daí a gente tem, de certa forma, a relação dele com outras formas de estrutura de poder e tudo mais. A gente pode pensar nos militares, a gente pode pensar em outras cositas mais. E também tem, né, outro elemento que é aqueles que tentam vender uma ideia de Brasil, né, ou uma ideia de projeto para essa galera, né? Então são três domínios relativamente distintos, né? Porque o agronegócio ele não precisa de uma ideia para funcionar, né? Ele não precisa de uma cabeça para funcionar, né? No sentido de criar, de ter uma ideia de Brasil, uma ideia de projeto nacional, de tentar repensar o Brasil a partir do agro. Isso é desnecessário, né? É uma criatura acéfala e que precisamente é funcional porque não precisa disso, né? É uma estrutura de
de exploração, absorção, de desertificação, que não precisa, por exemplo, resolver aquele velho dilema nacionalista da dissonância entre a ideia do inferno verde militar e do paraíso, né, e da fartura lusotropical, né. E o meretrício intelectual em relação ao agro, né, é uma coisa antiga aí, né. Então, por exemplo, qual que foi o meu erro inicial ali? Foi achar que né, aqueles que tentam vender uma certa ideia de agro são aqueles que, de certa forma, mobilizam essa ideia enquanto tal, né? Mas não é assim que funciona, né? Então você já teve essa tentativa de meretrício intelectual por parte aí dos monarquistas, né? A gente pode se perguntar, né, quão longe foram com isso. Depois a gente tem o olavismo, né? O olavismo, apesar de ser um fenômeno metafisicamente paulista, né, e voltado ali para uma classe média alta, uma classe alta paulista deslumbrada, ela também tenta, né, se aproximar do agro, né, principalmente ali, né, juntamente com o governo Bolsonaro e tudo mais, né, apesar de já existirem aí articulações anteriores, que tem a ver também com o meretrício anterior. E agora a gente tem todo esse circuito, né, olavista puro sangue, pós-olavista, né, todo o circuito que a gente pode chamar aí de Hotmart Pix, né, que tenta se aproximar novamente, né, do agronegócio e se vender como seus profetas, né, como seus porta-vozes, né. Então a gente tem a besta e o falso profeta, mas a besta, enfim, ela não está tão importando, não se importa tanto com o seu profeta, né, quanto o profeta gostaria, né. E a gente tem conflitos aí em relação, né, isso é muito interessante, né. Existem conflitos aí com quem e como, né, você vão baixar cueca, vão baixar calcinha aí e vão se vender, né. Você vai ser esse pós-olavismo mais verde amarelista, você vai ser esse olavismo mais puro sangue, Brasil paralelo e coisas do tipo, né? Sobre essa questão do sertanejo, da música caipira, e dessa padronização do sertanejo que aconteceu aí, pelo menos no pós-ditadura, né, nos anos 90, quem tem um insight interessante sobre isso é aquele professor da USP lá, o José de Souza Martins, né? Para mim um dos maiores aí. E ele tem um ensaio que chama, se eu não me engano, acho que é música caipira e música sertaneja. E que ele mostra que a música caipira, essa categoria só poderia ser aplicada a esse gênero até ali a década de 40, pré o processo industrial da música, porque era um tipo de música que surgia com base nas tradições mais locais, principalmente ligada ao trabalho e tudo mais. Esse tipo de música caipira, ele vai ser totalmente capturado e assim, antes de passar para esse espaço, o José de Souza fala que essa ascendente de música caipira tinha uma variedade regional muito grande. Praticamente todo historiador da música fala isso, na verdade, né? Até o Tinhorão e tal. Tem um outro livro também que chama, acho que é Violão e Identidade Nacional, ou a história do violão e identidade nacional, enfim, que fala isso também. Então você tinha uma música caipira, por exemplo, pantaneira, muito influenciada por aquele estilo paraguaio, né, da guaranha. Tinha o estilo caipira mais gaúcho, o propriamente nordestino, mistura do pandeiro, etc. Então a música caipira, ela tinha uma diversidade muito grande. Quando vem a ditadura e a UDR, não a UDR do web comunista lá, dessa banda de BH, as músicas de escatologia, mas a União Democrática Ruralista, justamente no esforço de
de se criar uma imagem de sertanejo que à época precisava ser construído, principalmente para legitimar as políticas agrícolas que estavam ganhando uma escala violenta depois do primeiro PND e tal. A UDR começa a investir muito forte em algumas produções específicas e algumas duplas que já desvirtuaram totalmente a ideia da música caipira. Então a figura maior desse momento é o Sérgio Reis, que ele surge inclusive com uma pegada meio de Jovem Guarda, e depois ele vai cantar, já na década de 60, muito mais esse estilo de sertanejo, que conta sobre, na verdade, o fim da vida sertaneja, né? Então, Mágoa de Boiadeiro, você pega as próprias músicas do Tião Carreiro, Terra Roxa, Liu e Léo, Caminheiro, são todos dessa época. Então, assim, já era um tipo de música que já bem industrializada, que cantava pelo sertanejo o fim da vida sertaneja, né? Aí depois vem nos anos 80 mais forte a música sobre caminhoneiro e a música brega, que praticamente sepulta a música caipira, né? E tem tudo a ver com essa questão do aumento de escala da agricultura, né? Porque com o foco muito pesado na exportação agrícola, que virou central depois para o balanço de pagamentos na época da ditadura, foi assim, se padronizando e se dando escala a tipos muito específicos de cultura, né? Da soja, do milho e tudo mais, e com uma concentração fundiária violenta, né? Então, assim, realmente era um estilo de vida que estava sendo vendido, que estava sendo ali todo estilizado para legitimar um tipo de política e de estratégia de desenvolvimento, né? E aí você pega, já no período democrático, isso é radicalizado pra cacete. Tanto é que essas duplas dos anos 90, elas eram chamadas de new sertanejo, né? Porque, sei lá, Leandro Leonardo, Daniel, João Paulo e Daniel e tal, eles eram considerados como uma coisa muito pop pra galera que já se achava muito raiz, que é esse pessoal dos anos 70, Sérgio Reis e tal. E esse pessoal veio para consagrar um tipo único de sertanejo, que é o sertanejo de festa, né? Porque esse sertanejo dos anos 70 é um sertanejo extremamente melancólico. Nos anos 90 vem a ideia do sertanejo para festival, né? Sertanejo para festa de Barretos, os grandes circuitos de cidade do interior, rodeios e tudo mais. E aí praticamente hoje você só encontra o sertanejo, e o sertanejo só varia em forma de capturar ou cooptar outros estilos regionais, mas de forma que se conserve sempre ali um certo estilo musical e uma certa estrutura de compreensão do agro, né? Então é só isso aí, pensando muito grosseiramente aqui, sem organizar as ideias, mas tem tudo a ver. Essa questão de monocultura no sentido amplo, né? Monocultura da soja para monocultura com produção artística. O Grande Goiás não precisa de uma classe intelectual, porque o Grande Goiás não precisa organizar um projeto de integração nacional. Ainda mais num horizonte do agronegócio cada vez mais capital intensivo e cada vez mais independente das relações de trabalho, né? Humano, né? Então, nem aquela relação condescendente e mandonista do dono de fazenda com seus empregados. A tendência é que até essa relação elementar de política, né, ela seja esvaziada com... Opa, a porra do ônibus aqui. Com agricultura de precisão, modificação genética, drones e GPS, vacas, fugiu o nome agora, monitoradas por satélite. Você não tem mais essa necessidade de mão de obra intensiva no campo, né? Então o projeto do Grande Goiás, ele é um projeto desintegrador, né? É quando o capital, na sua forma mais predatória e violenta,
arrebenta todo o resto das outras instituições, né? E o que talvez seja o mais engraçado, o mais irônico, é que uma forma de capital que dependa tanto da terra já consiga ter também o seu vetor de desterritorialização, né? Porque em grande medida ele é fragmentador da política, ele não é mais integrador de grandes outras instituições e organizador de comunidade, ele é totalmente desintegrador. Não é à toa, por exemplo, que todo esse grande empresariado do agro, em nível também intermediário e em nível mais chinelo, o Grande Goiás está totalmente alinhado com essas outras forças destrutivas da globalização, né? Que são crime organizado, contrabando, financiarização. Então é um vetor que precisa da terra para sua acumulação mais acelerada, mas que não depende de mais nenhum tipo de instituição que organiza a terra, né? Então, assim, é como se fosse um nó em Carl Schmitt, né? Ela territorializa para desterritorializar, né? Enfim. Mas, e nisso, você não precisa mais desse extrato dos sociólogos, poetas para organizar uma comunidade. Até o próprio agro, historicamente, não é o tipo de setor econômico também que permita a formação de classes médias, abastadas, que agora vão consumir cultura. Não, é um outro tipo de relação também. É como o Deusdedit sempre fala, é um tipo de consumo degradado, de uma classe média muito inadequada e em derretimento. Essa classe média do agro. Música caipira é a idealização que você faz da música sertaneja que você escutava na infância, só isso. Para muita gente hoje em dia, Chico Rei Paraná, até Zé Rico mesmo, Chitãozinho do início, é música sertaneja, é música caipira. E o negócio é mistura pop, guarânia, um monte de coisa. E, muito provavelmente, se a gente voltar no passado, lá dos caras tocando embaixo de lona de circo, tá? Usando uma certa amplificação tosca, já vai ter gente falando que aquilo não é música caipira original. Lembrando que Pixinguinha era jazzista demais para o gosto dos críticos da época. Então, é uma doença de nascença na recepção à música brasileira, à idealização do passado. Pode ser talvez a área mais doente quanto a isso daí. A bem da verdade, só falar de música caipira, um negócio que, teoricamente, abrangeria a mesma produção musical que vai do Paraná até Tocantins, Mato Grosso do Sul até Minas. Cara, catira não tem nada a ver com rasqueado. Isso é um exemplo tosco tirado da minha ignorância quase que absoluta do assunto. Você vai ter uma unificação, como é muito comum, quando você tem que vender um produto. Assim como no rock, final dos anos 70, crise do petróleo, as gravadoras perdendo dinheiro, tá? O vinil ficando mais caro e as pessoas perdendo poder de compra, o que você faz? Você inventa um tal de classic rock. Você pega o que já está no seu catálogo e fala que aqueles são clássicos do rock. Lembrando que em 78, 79, o tal dos classic rock tinha no mais tardar um Buddy Holly com o Chuck Berry não fazia o quê? 20 anos que tinham estourado. Mal 25 anos. O primeiro do Zeppelin em 79 não tinha nem 10 anos e já era classificado como classic rock. Aí, quando você tem necessidade mercadológica, você inventa. Fala muito que o grunge não existia como estilo, mas basicamente todos os estilos são decisões mercadológicas quando você tem que distribuir aquilo. Só com sertanejo não é diferente.
E isso é sinal só de uma coisa, não existe o caipira. De novo a gente está diante do efeito que tem muito a ver com a nossa situação atual. A paulistada, nos anos 20 e nos anos 30, resolve que vai descobrir o Brasil. A partir daí você faz uma versão oficial do que é o Brasil. A partir do olhar de um Monteiro Lobato, de um Mário de Andrade, tá? Depois, isso foi institucionalizado no Estado Novo. Depois, isso virou uma espécie de contracultura, mais ou menos, com o tropicalismo. E depois virou o establishment oficial via Rede Globo e via Nova República e via Constituição de 88. Essa imagem do que é Brasil. E eu vou falar uma coisa assim, bem óbvia para todo mundo. O combo, samba, carnaval, talvez em larga medida, talvez até o futebol. Acho que fora futebol e a Igreja Católica, no século XX, todo o resto é uma projeção carioca paulista sobre o resto do Brasil. Inclusive o que eles acham que é o Nordeste, inclusive o que eles acham que é o mundo caipira. E esse descompasso ideológico entre um país que hoje em dia está rumando a deixar de ser católico, um país que quer que se foda porra de samba e de carnaval, um país que quer que se foda carteira assinada, você se fudendo num grande centro, melhor ser empreendedor precarizado. Esse país ele não está indo contra um Brasil verdadeiro. Ele está contra um Brasil projetado por paulistas e cariocas, tá? Desde os anos 20. Então, em breve teremos um livro que eu não sei para onde eu vou lançar essa porra, se eu tiver tempo, tratando dessa buceta, dessa caralho, desse problema. Tá? Nós vivemos num país que foi imaginado no modernismo. Esse país serviu como motor ideológico do Ministério Capanema, do varguismo, do JK e talvez em larga medida também de algumas partes da ditadura militar, é algo a se ver. Da Nova República, da Constituição de 88 e do lulismo. Só que para boa parte da população, ou o desenvolvimentismo passou por cima que nem um trator, ou simplesmente esse projeto não diz respeito a elas. Ou essas pessoas nasceram num contexto que não é mais do trabalhador varguista que vai colocar o filho em faculdade particular, pública, e vai se aposentar na fábrica. Esse ideal explodiu junto com a Vila Socó em Cubatão nos anos 80. Você precisa de classe intelectual muito provavelmente, Ítalo, quando você não tem uma classe sacerdotal. Em sociedades seculares, daqui a pouco você precisa de uma classe intelectual. Lembrando que do ponto de vista estritamente europeu, o intelectual é uma criação moderna e o professor acadêmico, pensador, é uma coisa pós-Kant para cá. Tanto a Idade Média como a Antiguidade, isso não fazia sentido. Se você já tem os crentes fazendo papel de sacerdócio, você já tem a internet como meio difusor de ideias. A classe intelectual é o já desprezível, porque você não precisa de formuladores quando o teu cálculo de médio e longo prazo ele pode ter como esteio a religião
e fatores econômicos. Eu acho que não só também pela música. Eu penso que essa crítica musical, né, essa história da música, na verdade reflete uma dificuldade maior da inteligência brasileira de entender o que diabo significa esse interior do Brasil, né? Essa coisa do interior do Brasil sempre foi muito fantasmagórico no pensamento social brasileiro. Se você pega lá desde aquela turma, sei lá, pegando ali, começando já no início de Vargas, né? Que começam muito fortes as teorias dualistas. Caio Prado Júnior, Ignácio Rangel, e aí vem toda uma tradição, os pianos, pensamentos dualistas, até tomar um choque lá do Chico de Oliveira e tal. O interior do Brasil sempre foi uma coisa muito nebulosa, justamente pela sua variabilidade quase que infinita, né, de possibilidades, de produções e estilos de vida, etc, etc. Ao tempo em que, não sei, né, tô fazendo aqui totalmente um ensaísmo selvagem, mas as expectativas das classes médias e altas brasileiras sempre foram muito mais integradas do que as expectativas dos seus interiores geográficos, né? Então você pega, sei lá, a elite pernambucana no meio do século XX, estavam pensando sobre problemas muito parecidos com a elite carioca e a elite paulista, embora cada um quisesse o poder, a sua forma e etc, etc, ainda existia uma integração, um horizonte comum. Enquanto o interior do Brasil, isso é totalmente fragmentado. O interior de Minas, ele lembra muito o interior, por exemplo, de Goiás, mas já muito diferente. Por exemplo, o norte de Minas já não se integra tão fácil com o sul de Minas. Então, mesmo na unidade federativa, se você quer pensar nessa escala, você tem vários interiores, né, que não se reflete em nada na elite cosmopolita de Belo Horizonte e tal. Então, toda essa tentativa de categorizar esse interior do Brasil, esse monstro geográfico para além do litoral, sempre produziu categorias muito grosseiras. E eu acho que o governo Bolsonaro, em grande medida, foi esse eco do oculto na política brasileira, né? Porque quando caravanas e caravanas do interior do Brasil vão para Brasília fazer um ataque tão severo, né, no centro do poder, a gente não consegue entender o que motivou cada agrupamento que sai do canto do Brasil para ir para Brasília. Tem essas grandes análises, mas há vários interiores querendo destruir um Estado centralizado como o brasileiro, né? Há muitos tipos de ressentimento espalhados no território. E não só um processo de estilização, né, de elaboração intelectual, para se pensar o que é esse verdadeiro Brasil, o que é essa categoria Brasil profundo, né? Para tentar formular uma categoria que caiba todos os interiores do Brasil, não só essa capacidade que vem das universidades, que vem do debate público, blá blá blá, mas também a capacidade de induzir, né, uma forma específica de vida e formas particulares de consumo, né? Acho que o exemplo mais imediato e óbvio é a torcida do Flamengo, que se espalha em todo o Brasil, né? Principalmente no centro-oeste e no nordeste brasileiro, porque até, umas 2 décadas atrás, quando a Globo ia transmitir um jogo, não transmitia os jogos locais dos times do Nordeste, transmitia a Globo o Rio. Então só passava o jogo do Flamengo, né? Década de 80 e 90, quando o Flamengo estava rapando tudo, principalmente no final de 80. E então se formou uma grande torcida de Flamengo, né? Não só de Flamengo, de Vasco e tudo mais também, esses times. Aqui em Minas também tem muito flamenguista, que vem tudo dessa época, né? Então, uma época que a comunicação concentrada também permitiu uma forma de silenciamento, né? Então, sei lá, o Gugu também, estilizando uma forma de
de imigrante, de volta para minha terra, aquela coisa toda, sendo que tinha todo tipo de imigrante com todo tipo de incentivo para se deslocar para a metrópole, para voltar. Então tinha uma série de esforços de uma época em que as estruturas de comunicação eram mais concentradas, né? E esse interior que emerge nas últimas décadas, que se coloca para o debate, que quer se mostrar, que se filme, que se expõe, é um interior já integrado nas redes sociais e que não quer saber mais desses grandes comandos nacionais do que deve fazer ou não, né? Então, o cara que torcia para o Flamengo, um cara hoje dos 40 e tantos anos que torce para o Flamengo, o filho dele vai torcer para o Bahia, o filho dele vai torcer para o ABC, vai torcer para um time da região. O cara que consumia só notícias de Nova York pela Globo, ele quer saber das notícias locais. E justamente pela sua falta de estrutura, ele vai acabar consumindo notícia de WhatsApp, um jornalista canalha que tem um blog ali e tal. Então esse próprio interior que se coloca como agora com vontade de ser classe falante é muito dos fatores dessa crise e dessa ascensão do Bolsonaro, porque surge um mundo de intermediários que não querem mais saber do que o Rio de Janeiro acha sobre o interior de Pernambuco, ou o que a jornalista da Globo News faz beicinho quando fala sobre o interior de São Paulo. Não, ele é do interior, é um cara do interior, ele se coloca como um cara do interior, ele quer mais que esse Estado centralizado e todas as decisões em Brasília que se foda. Então, enfim, só esse ponto aí que não é só essa estilização, mas essa capacidade de se fazer isso, de se determinar de cima a baixo. O que o interior do Brasil tem que ser é uma coisa que mudou muito nos últimos anos. E aquela coisa, né? O sucessor espiritual, né, do Olavo de Carvalho aí pode se aliar à vontade aí a herdeiro da Riachuelo e tentar educar os filhos do agronegócio. Mas a gente vai continuar sendo exportador de matéria-prima para o triunfante socialismo chinês. E eu fico pensando até onde vai o descompasso entre essas tentativas de tornar um agro como bastião dos valores tradicionais brasileiros, né? Essa coisa que não significa absolutamente nada, e os interesses econômicos do agro, né? Até que ponto, né, vai ser possível sustentar isso, né? A gente sabe que é possível sustentar isso em larga escala, né? Eu acho que a teoria marxista até que dá conta de explicar isso, mas não sei, né? Eu acho que ela dá conta quando a ideologia ela faz parte organicamente ali do bagulho e não quando o ideólogo está tentando vender o seu peixe, né? Quando a máquina não precisa operar com ele. Então, assim, de um ponto de vista superficial, a gente pode ver nessas tentativas aí uma tentativa de tornar o agro uma classe em si e para si, né? E é uma tentativa aí que vem sendo empreendida, né, como foi dito, há um certo tempo. Mas por que ela não tem se mostrado eficaz, né? Por que os filhos das antigas elites têm falhado em educar, né, os filhos das novas? Porque os filhos das novas não precisam, né? Eles não precisam ter esse estofo moral, intelectual, né, que era típico ali das antigas elites brasileiras. Né? Você não precisa mais ter... você não precisa mais saber quais talheres usar. Você não precisa saber alguma citação do cânone ocidental para, sei lá, né, deixar as pessoas do seu balcão de negócios / jantar, né, extasiados com a sua erudição, né? Não precisa saber tocar uma peça de Bach no piano. Não,
Você não precisa disso daí mais. Você tá ligado? A taça de cristal já foi substituída pelo copo de plástico e é isso aí, né? O que a gente tem nesses movimentos é a tentativa de dar uma desculpa para o que está acontecendo, né? Então, o negócio poderia até operar naquele modelo clássico, né, de uma ideologia que falsifica, né, os interesses econômicos e tudo mais, né? Mas na real o agro não precisa falsificar a sua posição, né? Da mesma forma, por exemplo, que o burguês moderno não precisa mais justificar a sua posição como burguês, não precisa invocar, né, o direito divino mais. O agro não precisa nem da ideologia burguesa, né? Ele não precisa disso, né? Ele não precisa daquele modelo clássico da ideologia burguesa para ser funcional, né? É outra coisa, né? É outra coisa. Ele opera muito melhor sem cabeça. Ele possui uma alma inconstante assim, que repele toda tentativa de operar ali uma ação missionária, né, que realmente penetre na sua profundidade. Ele até pode vestir uma carapuça ou outra, mas o que vale ali é o interesse econômico, né? Se a galera quer manter essa dissonância entre o Brasil se tornar um fazendão do Partido Comunista Chinês, denguista, e ao mesmo tempo agro seu baluarte dos valores tradicionais, pô, essa dissonância aí vai ser suspensa no ar. Não é funcional. Eu acho que assim, embora o agro realmente não tenha mais esse interesse de formar essa classe intelectual orgânica, porque os seus interesses já se tornam endógenos ao Estado, né? Então assim, o agro se tornou uma coluna vertebral do Estado brasileiro, então é aquele ponto onde não há mais grupo de interesse, né? O agro é a própria estrutura. Mas isso não prescinde que em alguns momentos uma classe intelectual seja recrutada por empreitada, porque o agro brasileiro ele compete com todo tipo de política agrícola e de grupos de interesse econômico também em outros países, né? Então você pega, por exemplo, o que está rolando lá na França com os pequenos agricultores, né? Pequenos e médios, estão dando uma abafa no Macron lá, mas principalmente contra as políticas da União Europeia que vão no sentido da sustentabilidade, que é uma coisa, por exemplo, uma agenda do Lula, né? Então, assim, o Lula defende a sustentabilidade e quem vai berrar com isso é um cara lá do interior da França, que fica bolado. Você tem, por exemplo, investimentos da China em soja na África, né? No sentido de encurtar a cadeia da soja para os portos chineses. Você tem o próprio Putin falando que as mudanças climáticas vão ser excelentes para a Rússia, porque vai criar uma imensa área agricultável na região da Sibéria. Então são muitas iniciativas que colocam o agro brasileiro em xeque, né? A própria questão árabe, né? Qualquer soluço lá no Oriente Médio já trava todo o setor de processamento de carne brasileiro. Então, assim, essa estrutura do agro é muito forte, mas em algum momento qualquer soluço econômico pode exigir uma guerra cultural, né? Então pode, por exemplo, um movimento anti-chinês, pode embalar um movimento anti-árabe, né? Antissemita tem alguma medida também, ou até no sentido uma instrumentalização de um decolonial para falar que os agricultores europeus têm mais é que se ferrar e os produtos brasileiros têm que ter prioridade, etc, etc. Então, assim, a necessidade de envelopar o interesse econômico com sentido coletivo, ampliado, de comunidade brasileira, etc.,